programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. João Pedro Stedley esteve em Belo Horizonte falando aos movimentos sociais, populares e sindicais sobre o plebiscito da reforma política. Segundo ele, essa é uma reforma que nem os governantes deste país, nem tampouco o judiciário querem fazer. Como objetivo principal, criar um espaço de reflexão política para que num ambiente plural, de unidade entre os vários movimentos populares, como ficou claro na apresentação, nós pudéssemos fazer reflexões coletivas sobre a situação da luta de classes no Brasil hoje. João Pedro, como está a organização do plebiscito da reforma política? Bem, felizmente, a partir das mobilizações do ano passado, nós criamos uma ampla coalizão de todos os movimentos populares que atuam no Brasil, desde as centrais sindicais até as pastorais e correntes partidárias. E essa coalizão abraçou com uma plataforma unitária nós fazer um trabalho político para levar o debate no meio da população sobre a necessidade de fazermos uma reforma política no país. Porque do jeito que a situação está, nenhuma proposta de melhorias para a vida do povo, como é a redução da jornada de trabalho para 40 horas, como é a universalização da educação e os 10% do PIB para a educação, como é a reforma agrária, passa no Congresso atual, porque é um Congresso majoritariamente conservador. Então, é preciso ter uma reforma política nesse país que devolva o poder político ao povo. E isso está difícil de acontecer? Quais são os principais desafios para que o povo consiga ter vez e voz no Congresso? O povo brasileiro, qualquer um que tu pergunte na rua, está puto da cara com os políticos, puto da cara com os partidos. Mas ele não sabe que tipo de mudança precisa ser feita, porque ele não debate. Então o nosso papel como movimentos populares é fazer um verdadeiro mutirão daqui para diante para debater com o povo que tipo de mudança você quer na política brasileira, que pode ir desde o financiamento público das campanhas, porque hoje os deputados e governantes são reféns das empresas que financiam as campanhas e depois mandam deles, depois que eles se elegem, até a forma de eleger as pessoas que garanta que a mesma composição que há na sociedade, em termos de pobres, trabalhadores, representação étnica, negros, mulheres, esteja também refletida no Congresso. Por exemplo, a sociedade brasileira tem 53% de mulheres. E por que só tem 8% no parlamento? Então tem que ter um mecanismo que garanta que as mulheres possam ser eleitas. 65% do povo brasileiro é negro e mulato. E por que só tem 3% de negro e mulato no Congresso? É porque os pobres não têm direito a se eleger. Então, essas mudanças é que o povo tem que discutir, para que algum dia se transforme em lei. E a forma disso se transformar em lei, para mudar esse regime político, a única forma é a convocação de uma Assembleia Constituinte soberana e exclusiva para preparar uma nova lei do regime político brasileiro. Stedley, e essa organização toda, esse debate, ele passa pela educação? Sem dúvida nenhuma. O trabalho que nós estamos nos propondo é um trabalho essencialmente de educação popular, que devemos fazer nas paróquias, nas igrejas, nos bairros, nos sindicatos e na sala de aula, porque é a essência da democracia. O que é a educação? A educação é para que as pessoas tenham conhecimento, tenham consciência da realidade que vive. Nesse caso, é o conhecimento sobre o poder político, é o conhecimento sobre o funcionamento do Estado, do governo, sobre o funcionamento da sociedade. Então, a nossa campanha do plebiscito é essencialmente uma campanha de educação popular, para que o povo tenha conhecimento sobre como funcionam as regras da política no país. Há uma expectativa de
onde vai chegar essa proposta, quando ela chega, como ela chega, porque a reforma política é um discurso antigo, né? Claro, todo mundo fala, mas ninguém quer, dos políticos. Então, a nossa campanha, depois da conscientização, teria um momento importante, que é na Semana da Pátria, do 7 de setembro, nós fazermos uma votação simbólica, que nós chamamos de plebiscito popular, baseado numa pergunta: você, cidadão brasileiro, quer ou não a convocação de uma Assembleia Constituinte soberana e exclusiva para debater a reforma política? Se nós colhermos 20, 30 milhões de votos, que esperamos, nós vamos pegar esses resultados, fazer uma caravana a Brasília depois das eleições de outubro, para não dizer que nós estamos fazendo politicagem. Vamos lá e vamos entregar para os 3 poderes. Olha aqui, Executivo, olha aqui, Congresso, olha aqui, Poder Judiciário. O povo brasileiro quer a convocação de uma Assembleia, para que essa pressão política leve a que os 3 poderes se ponham de acordo e convoque, então, uma Assembleia Constituinte para o ano de 2015. Então, nós vamos apresentar nesse processo de discussão as regras, é por isso que se chama soberana, ela tem que ser diferente da eleição dos deputados atuais, e imaginamos que essas regras seriam aplicadas para eleger os constituintes numa provável eleição em outubro de 2015. Então nós teríamos 2015 para fazer a campanha, eleger os constituintes, aí a Assembleia funcionaria logo após a eleição de 2015 e provavelmente funcionaria durante 2016. Para então, nas eleições gerais de 2016, nós já aplicar as novas leis que a Constituinte determinaria. Você foi muito claro, a classe política não quer reforma política. Aí a gente entende legislativo e executivo nesse bojo. Mas e o judiciário? Também não quer? O judiciário é pior ainda. Vou pegar por parte. A Dilma, logo depois das mobilizações de junho e julho, queria uma reforma política e queria a Constituinte. Poder Executivo se manifestando. Ora, ela foi boicotada, primeiro pelos seus ministros, ministros da Justiça, o vice-presidente, e foi boicotada pela própria base parlamentar dela no Congresso, que não quiseram. Bom, e o Poder Judiciário é bem pior, porque o Poder Judiciário no Brasil é o único poder monárquico, não republicano. O povo não tem nenhuma incidência sobre o juiz, sobre o promotor, sobre os atores do Poder Judiciário. Então, a reforma política via Constituinte também vai ter que mudar as regras de como funciona o Judiciário. Por exemplo, o presidente da República hoje escolhe a mais alta corte, que é o Supremo Tribunal Federal. E o sujeito fica lá a vida inteira. Agora o ministro Toffoli, de 42 anos, foi escolhido. Sabe até quando que ele vai ficar lá? Até completar 70 anos. Mas isso é um absurdo. Isso não é igreja, não é papado. Ou seja, o Poder Judiciário tem que ter mandato também. Você vai ser ministro por 4 anos. Você vai ser membro do Tribunal de Justiça, que é de Belo Horizonte, por 4 anos. Por que tu fica a vida inteira? E aí quem que te fiscaliza? Ninguém fiscaliza juiz. O cara decide da cabeça dele, como se fosse o poder absoluto, e ninguém pode contestar. Então, uma reforma política vai ter que democratizar também o processo de escolha do Poder Judiciário. Uma reforma política pressupõe que essa cadeira tem que girar. Claro, a reforma política é para democratizar a sociedade brasileira e para acontecer aquilo que o nosso mestre, o maior jurista constitucionalista do Brasil, defende, que é o professor Fábio Comparato, lá de São Paulo. Ele diz o seguinte: a Constituição é clara, todo poder político vem do povo, e o povo é o primeiro que deve exercê-lo. Então, nós temos que voltar a ter plebiscitos convocados pelo povo. Se o povo elegeu o governador, que fez um monte de mentira, e no segundo ano o povo percebe, não é isso que ele prometeu, o povo tem que ter o direito de ir lá e destituir o governador e eleger outro. E assim o vereador, assim o prefeito, assim o deputado. Então a reforma política é para devolver para o povo o que está na Constituição, que é o poder político é do povo e é ele que tem que escolher. Obrigada, Estédio. Obrigado a vocês. Com certeza, venha pra rua.
salutar.